Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? Nesse domingo, aí, não sei, né, se está ensolarado, mas está abafado. Vocês acham que estão abafado? Não está ensolarado, mas está abafado, né? Esses dias estão assim, às vezes faz sol, às vezes chove, às vezes fica abafado. O tempo ainda não escolheu o que ele quer, tipo, aparecer. Se quer sol, se quer chuva. Mas amém. E hoje, assim, até falando um pouco sobre chuva, a gente vai falar um pouco sobre a vida de Noé. E quando a gente começa o ano, geralmente a gente faz algumas metas, né? E uma delas, às vezes, a gente fala assim, a gente vai ler a Bíblia toda e a gente geralmente começa por Gênesis. E esses dias eu estava lendo Gênesis e aí eu me deparei com a vida de Noé. Me chamou muito a atenção em vários aspectos. E hoje eu queria falar com vocês sobre Noé. E aí eu queria que vocês abrissem em Gênesis 6, versículo 9. Gênesis 6, versículo 9. Facinho de encontrar, né? O primeiro livro da Bíblia. Gênesis 6, versículo 9. Eu queria que a gente fechasse os olhos para a gente orar. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã que estamos aqui na sua casa. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que a gente já recebeu nesse lugar. E nós também já te agradecemos por tudo que a gente vai receber, Senhor, através da sua palavra, através daquilo que o Senhor tem para dizer, Senhor, nessa manhã. Que os nossos ouvidos, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para receber e para ouvir o que você tem, Senhor Jesus, para dizer para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, Gênesis 6, versículo 9 diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida e os olhos de Deus estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida-se em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, o médio e o inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Façam entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para que conserve-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal, e você, para serem conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Aqui está contando um pouco sobre a vida de Noé. A gente vai ver um pouquinho lá no capítulo 6, 7, 8, a gente ainda vê bastante sobre a história de Noé.
Se você conhece a história de Noé, você sabe, como a gente leu aqui, que ia ter um dilúvio. A nação, né, o povo estava corrompido, os olhos deles estavam inclinados para o mal. Porém, Deus encontrava um homem, somente um homem, que era íntegro e justo. E mesmo nessa realidade de corrupção, nessa realidade de maldade, nessa realidade de tantas coisas ruins, encontra-se alguém que podia se destacar diante disso. Deus poderia destruir toda a humanidade, até Noé. Mas ele se destacava ao ponto do Senhor guardar a vida dele e guardar a vida da família dele. E essa era a realidade de Noé. E eu fiquei pensando, o que motivava Noé a continuar sendo íntegro e justo se ele era o único que não se inclinava para o mal? Imagina, você no meio de, assim, tivesse milhões de pessoas e você fosse a única pessoa que era íntegra e justa. Você tem que ser, primeiro, forte o suficiente para não se corromper. Segundo, você precisa ter muita certeza daquilo que você crê. E terceiro, confiar muito que Deus vai intervir nessa situação. Porque eu acredito que Noé acreditava que Deus ia intervir naquela situação. Na situação dele, na situação do seu povo. Ele só não decidiu se corromper com aquilo que estava acontecendo. Essa era a realidade de Noé. E hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a expectativa diante de uma realidade. Como que ter expectativas boas diante de uma realidade ruim? Como que você vai criar expectativas em Deus se a sua realidade parece que diz totalmente ao contrário daquilo que você sonha, daquilo que você deseja? A gente está no ano de 2022 e a nossa igreja declarou que a gente vai viver sonhos. E como que a gente vai viver sonhos se talvez a nossa realidade, ela talvez não está sendo muito favorável para a gente realizar aquilo que a gente tanto deseja? É complicado a gente criar expectativas. Eu ouço muito, né, que muitas pessoas falam assim, eu nem vou criar expectativa diante dessas coisas, porque aí se acontecer eu vou ficar surpresa. Muitas pessoas, elas têm medo de criar expectativas diante das situações. É muito difícil a gente criar expectativa nas pessoas, é muito difícil a gente criar expectativas nas situações, é difícil. Porém, eu creio que Noé criava expectativas em Deus para que ele continuasse íntegro, para que ele continuasse justo. Uns capítulos anteriores fala que Noé tinha gerado os filhos dele com 500 anos. Nessa época, o povo vivia muito, muito tempo. Então, em 500 anos, Noé andava com Deus. Muita coisa, né? Eu só tenho 23 e às vezes eu dou uma balanceada assim de algumas coisas. Imagina Noé vivendo 500 anos andando com Deus e ainda numa realidade totalmente corrompida. Mas o Senhor intervém em relação a essa realidade. Ele fica muito chateado. Também tem um capítulo que fala que isso quebrou, sabe? Que o coração de Deus se entristeceu com a corrupção. E aí ele decide destruir a humanidade com um dilúvio. Eu não sei se a gente já, assim, vocês já pegaram uma chuva muito, muito forte, mas eu não creio que seja um dilúvio como foi na época ali de Noé. Muita, muita chuva e 40 dias e 40 noites chovendo, chovendo e não parava de chover. E aí Deus decide destruir a humanidade através de chuva. Eu creio, na palavra até fala que Noé não saberia o que seria, o que era dilúvio. Não tinha acontecido um dilúvio. Então, nossa, aí o Senhor fala assim, vai acontecer um dilúvio, mas eu vou guardar a sua vida, você vai construir uma arca, e é isso. Será que passava na cabeça de Noé? Dilúvio, o que é dilúvio? Chuva, água vai descer do céu,
Mas assim, o que seria dilúvio ao ponto de destruir a humanidade toda e eu ter que, tipo assim, entrar numa arca com a minha família, com alguns animais? O que será isso? Mas aqui diz lá no finalzinho que Noé fez exatamente tudo que Deus tinha ordenado, independente se ele sabia o que ia acontecer direito. E Noé, ele gasta 100 anos fazendo arca, sabendo que o Senhor vai destruir a humanidade. Ele sabia, e ele gasta 100 anos, porque lá na frente fala que ele terminou de construir a arca com 600 anos. Então ele demorou 100 anos para construir a arca. Será o que passava na cabeça de Noé quando ele estava fazendo essa construção? Será que ele era preparado o suficiente para construir? Será que, eu não sei se ele realmente sabia sobre construção, mas ele aprendeu sobre aquilo. E a gente está falando de uma arca, a gente não está falando de um navio. Não sei se vocês já andaram de navio, eu nunca andei, mas a gente não está falando sobre essa grande construção que a gente vê, um navio, sei lá, um submarino. A gente está falando de uma arca de madeira. E o Senhor dá ordem exatamente assim para Noé, para que servia a arca? Para ele flutuar sobre a água. Era isso. E podia dar certo, talvez ele pensava isso, podia dar errado, não sei o que Noé pensava. Mas ele ia ficar dentro de uma arca muito e muito tempo. A expectativa de Noé tinha que estar somente naquilo que o Senhor disse. Porque o Senhor disse para ele que ia fazer uma aliança com ele. Essa é a primeira vez que a gente vê na Bíblia a palavra aliança. E aliança a gente sabe que é uma coisa que não deve ser quebrada. A aliança fala sobre fidelidade, comprometimento. Então o Senhor fez algo que ele ia ser fiel e comprometido. Principalmente o Senhor, que ele é fiel e justo. Ele não é como a gente. Muitas vezes nós quebramos a aliança, mas o Senhor não faz isso. E o Senhor fez uma aliança com Noé. Eu não sei exatamente o que passava na cabeça de Noé. Mas eu sei que com certeza os olhos dele estavam no Senhor. Ele estava confiando no Senhor. E a gente aprende com essa história que a gente precisa criar expectativas, mas colocar elas no Senhor. Qualquer que seja dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos desejos, independente de como está a nossa realidade. Às vezes a gente quer alcançar uma coisa muito grande e a gente fala assim, nossa, mas eu sou tão pequeno. Mas na palavra de Deus fala lá na frente que a gente precisa ser fiel no pouco, que no muito Ele vai colocar a gente. Então, a gente às vezes banaliza o que a gente não tem e acha que a gente não vai alcançar as coisas porque a gente não tem aquilo naquele momento. Mas o Senhor, Ele é bom, Ele é fiel e Ele faz impossível acontecer. E se isso está no nosso desejo, se isso está no desejo do nosso coração, a gente precisa começar a colocar o Senhor diante disso, para que esse desejo se alinhe com os desejos de Deus, para que aconteça, para que a gente possa ver milagres acontecer, para que a gente possa ver respostas acontecendo, para que a gente viva um ano a qual a gente olhe e fale assim, o Senhor interviu em todas as situações da minha vida. Todas, na minha casa, no meu trabalho, nos meus sonhos, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Ele interviu porque eu coloquei as minhas expectativas no Senhor. Eu confiei de todo o meu coração no Senhor. E mais na frente vai falar sobre o dilúvio. E aí Noé entra na arca com a sua família e com vários animais. A gente acha isso muito legal, não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu comecei a imaginar que, imagina você dentro de uma arca assim, não sei, era grande, mas era uma arca que estava a sua família,
a sua mulher, seus filhos, tipo, as mulheres dos seus filhos e animais. Vocês acham que havia silêncio nessa arca? Você acha que havia paz nessa arca? Eu não sei quais animais estavam na arca, mas se já tinha animal ali, muito dificilmente haveria paz ali. Outra, tinha uma família. Você em a sua casa, assim, é bem calmo, na sua casa, assim, é uma paz. Vocês, tipo, passam e falam assim, bom dia, tudo lindo, bom dia. Oi, gente, que o dia de vocês sejam abençoados, vocês concordam com tudo, dá tudo certo, vocês, tipo, concordam, sabe, o que vocês vão comer, como vai fazer, todo mundo ajuda nas tarefas de casa, você não fica irritado com seus filhos, você não fica irritado com seu marido, você não fica irritado com nada, porque ser família é exatamente assim, não é? Não. Ser família é exatamente ao contrário disso. Mas é sua família, você permanece com a sua família ali. Então, na arca, com certeza, não foi um período de muita paz, assim, no ambiente. Olha quanto barulho havia naquele lugar. Imagina bicho cantando e falando lá, e falando assim, claro, né, entre si que eu tô falando, e família ali junto, todo mundo misturado, todo mundo com um monte de coisa, com os mantimentos que tinham ali, não tinha como sair, era o que tinha, e eles tinham que conviver, e estava chovendo, estava caindo um dilúvio, estava destruindo a humanidade naquele momento, chovendo, e eles dentro de uma arca, sem saber o que estava acontecendo lá fora. Enfim, estava acontecendo isso. Não era um tempo calmo, com certeza. Com certeza havia paz no coração de Noé, porque ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Porém, não era um ambiente silencioso, calmo, tranquilo. Mas com certeza ele estava colocando a expectativa dele no Senhor, que quando ele saísse da arca, ele ia viver aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele estaria salvo, ele e a casa dele, ele ia viver ali na terra, ele não foi destruído, a vida dele foi preservada e mais do que isso, a geração dele foi preservada. Não só ele, mas a geração dele foi preservada. E aí a gente vê um pouquinho lá na frente também, assim, eu estou resumindo a história de Noé, mas lá no capítulo 8 fala sobre o fim do dilúvio. E aí Noé, quando para de chover, ele decide mandar uma pomba para, né, se ela não voltasse, é porque ela encontrou um lugar para ela ficar. Senão, ele não podia sair da arca ainda, porque a água ainda estava muito alta, né? Não dava para eles saírem. E aí ele manda primeiro a pomba e aí ela volta, sem nada. E aí ele espera mais 7 dias e ele manda uma pomba novamente e ela vem com um ramo de oliveira. E aí ela encontrou alguma coisa ali, mas ele já percebeu que ela voltou, então ela não tinha onde ficar. Mas aquilo foi uma resposta para Noé, que as águas estavam descendo, que logo, logo ele sairia da arca. E aí passa mais 7 dias e Noé manda a pomba novamente, e aí ela não volta. E aí essa é a resposta de Noé, dele sair daquele lugar. E aí ele sai da arca, ele, a família dele, os animais. Será como que era a realidade ali de Noé naquele momento? Veio a água, tirou tudo. Não tinha uma alma. Mas aí o Senhor vem e fala com Noé. E aí eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 9, versículo 12. Gênesis 9, versículo 12, diz assim:
E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. No meio do arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecerem o arco-íris, então me lembrarei de minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que viviam na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabelecerei entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. E aí aqui Deus ele explica a aliança dele com Noé. Noé e a sua família ia povoar a terra. Mas assim, atrás ele fala que para que eles multipliquem, sejam férteis. Então, Noé, por ser justo e íntegro, ele começou a povoar a terra. Os seus filhos começaram a gerar outros filhos e povoar a terra novamente. Os seres vivos, os animais que estavam na arca começaram a povoar novamente a terra. E essa era a aliança dele, e ele fala do arco-íris. Quando o arco-íris aparecer, o Senhor vai se lembrar novamente da aliança que ele fez com Noé, mas não só com Noé, mas com todos nós. Que as águas, um dilúvio não vai vir para destruir toda a humanidade. Essa é a aliança de Deus, não só com Noé, mas com a gente. O Senhor tem uma aliança com a gente. E essa é uma das histórias que o Senhor fala sobre aliança, mas o Senhor, Ele tem uma aliança conosco, e Ele é fiel e justo para que ela possa se cumprir na nossa vida. O Senhor, na palavra do Senhor, fala de tantas promessas dEle, Ele fala sobre tantas palavras de encorajamento para a nossa vida, e a gente precisa começar a olhar para a palavra de Deus e confiar nela de todo o nosso coração. Quando você estiver desanimado, quando você estiver, triste, quando você achar que os seus sonhos, que os projetos que você tem estão distantes demais, a sua realidade não condiz com aquilo que você tanto deseja, você possa se lembrar da palavra de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela está aqui para que a gente possa se alimentar dela, para que a gente possa se lembrar do quanto o Senhor está conosco todos os dias na nossa vida e que nós precisamos confiar nele em todo o tempo. O Noé confiou no Senhor em todo o tempo, dentro de uma arca, dentro de um lugar que não tinha nenhum tipo de silêncio. Não foi algo que eu acredito tão tranquilo assim, passar 40 dias. Na verdade, ele passou mais tempo do que 40 dias e 40 noites dentro da arca. Ele esperou as águas abaixarem. Então, ele passou muito tempo ali dentro da arca. E mesmo assim, confiando naquilo que o Senhor falou para ele há 100 anos, há mais de 100 anos atrás, sobre o dilúvio, mas que guardaria a família dele. E através da vida de Noé, outros povos foram gerados. Então, através dos sonhos que serão realizados na nossa vida, as expectativas que nós criamos diante do Senhor, quando elas acontecerem, a gente vai ver não só a nossa vida ser abençoada, mas a vida de outras pessoas serem abençoadas através daquilo que está se realizando dentro da nossa vida. Milagres, sonhos, eles não acontecem apenas para abençoar a mim, mas ele acontece para abençoar outros. Porque quando esses sonhos, esses desejos, eles se tornam realidade, eles não se tornam com um fim em nós, mas eles se tornam por um fim daquilo que o Senhor deseja para a gente.
As nossas expectativas precisam estar no Senhor, porque quando as nossas expectativas elas estão na realidade que estamos, nós somos frustrados. Mas quando criamos expectativas e elas estão no Senhor, elas não tornam somente algo que vai acontecer, mas se tornam realidade e milagres na nossa vida. Então que a gente possa começar a crer de todo o coração. Talvez a gente possa estar passando por um dilúvio, mas saiba que se você estiver com o seu coração no Senhor, você está dentro dessa arca. E mesmo que as coisas estejam bagunçadas demais, você não sabe o que vai acontecer depois. Saiba que a arca, por mais bagunçada talvez que seja ali dentro, é o melhor lugar para você estar. Seja 40 dias, seja 100 dias, seja 200 dias, seja 365 dias. Saiba que quando você sair da arca, que é o lugar seguro, a qual o Senhor colocou você e a sua casa, você vai tomar posse daquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. A arca é o melhor lugar para a gente estar. Por mais que a realidade possa parecer que não, e parecer confusa demais, barulhenta demais, mas é o melhor lugar para a gente estar. Esse é o lugar que o Senhor tem para a gente. E se você sente que hoje você está dentro dessa arca, ou talvez que você está construindo a arca, talvez você nem entrou na arca, você está construindo algo que o Senhor, deseja para a sua vida. Saiba que quando é o Senhor que fecha a porta da arca, saiba disso. Foi Ele que fechou a porta da arca. E se Ele fechou, a gente está seguro ali dentro. Porque no Senhor nós estamos seguros. No Senhor é essa segurança que a gente tem. A gente não está seguro nem dentro da nossa casa. Já pararam para pensar nisso? Qualquer pessoa, vamos dizer, pode trancar, pode fazer o que for. A gente hoje em dia não está seguro nem dentro da nossa casa muitas vezes, mas por a gente confiar no Senhor, nós estamos seguros porque o Senhor está nos segurando ali dentro. Não porque a gente colocou uma tranca na nossa casa, não porque a gente tem um carro blindado, ou sei lá o que a gente faça. Na verdade, quem está guardando a nossa vida é o Senhor. Em todo o tempo é o Senhor que está guardando a nossa vida, para que a gente possa viver o propósito de Deus aqui na terra, para que a gente possa multiplicar, ser fértil, para que a nossa vida seja bênção na vida de outras pessoas, mas que a gente também possa viver milagres, sonhos, projetos do Senhor para a nossa vida. E eu queria encerrar com vocês lendo um salmo, Salmos 40. Salmos 40, versículo 1. Salmos 40, versículo 1. Diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs em meus pés sobre a rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e vai atrás dos orgulhosos do que não vai atrás dos orgulhosos do que se afastam dos deuses falsos. O Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas não são por demais mas são demais numerosos. Amém? Aqui fala: feliz é o homem que coloca a confiança no Senhor. Quão grandes são as maravilhas que o Senhor tem feito e fará na nossa vida. E aí que o salmista fala que ele queria contar
anunciar para as pessoas, mas são tão numerosos que ele não vai conseguir. É assim que está acontecendo na nossa vida. Quão grandes são as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, porque nós somos felizes e esperançosos, porque confiamos no Senhor. E que você possa declarar isso na sua vida. A minha esperança está no Senhor. Eu decido estar feliz hoje, porque eu sei que o Senhor, eu posso confiar, e que nele as minhas expectativas nunca serão frustradas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor. Eu sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Existem muitas promessas para nós, e que a gente possa colocar os nossos pés, o nosso coração, a nossa vida nessas promessas e confiar de todo o coração. As nossas expectativas jamais podem estar na realidade que vivemos, mas as nossas expectativas precisam estar no Senhor, porque é nele que nós temos que confiar, e é ele que vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Então eu queria que você ficasse de pé. Se você já começou o ano e já não crendo ou não confiando talvez que vai acontecer algo na sua vida, ou alguma coisa aconteceu que você já foi frustrado, você está triste. A gente tem visto também tantas coisas já acontecendo aqui no nosso estado, coisas assim, doenças novamente, mas o Senhor, Ele é fiel e justo para nos guardar, para nos proteger, independente se nós estamos na nossa casa, precisando estar isolados na nossa casa nesse momento, ou se nós estamos aqui congregando, podendo congregar, independente de qualquer coisa, nossa confiança precisa estar no Senhor. Até quando a gente está isolado na nossa casa, é só por um tempo, não é o fim ali, não é o fim. Grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida, sabe? Então que nós possamos ser justos, fiéis, como Noé era, que o Senhor possa encontrar em nós um coração justo, um coração fiel, alguém que anda com Ele, independente das circunstâncias, independente da realidade, porque eu creio que o Senhor não está encontrando somente o homem que é justo e que anda com Ele, mas Ele está encontrando vários de nós, que mesmo com uma humanidade que está corrompida, uma humanidade que muitas vezes se inclina para o mal, Ele ainda encontra pessoas como nós, que somos justas, que somos íntegras e que andamos com o Senhor, porque decidimos andar com o Senhor independente da nossa realidade. E é por isso que nós vamos viver aquilo que o Senhor tem pra gente, porque o que nos difere das pessoas que não creem no Senhor é saber e é ter a paz que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que o Senhor está fazendo na nossa vida e que o Espírito dele tem trabalhado em nosso favor, porque ele tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis em favor de nós. Então é isso que nós precisamos pautar no nosso coração. Então que você possa colocar a mão no seu coração e que você possa começar a falar assim: Senhor Jesus, gera em mim, Senhor, mais fé, gera em mim mais confiança no Senhor. Senhor Jesus, se em algum momento, Pai, eu me desanimar, se em algum momento, Senhor Jesus, eu olhar, Senhor Jesus, para a minha realidade e começar, Senhor Jesus, me entristecer, começar, Senhor Jesus, a me fechar, a confiar mais naquilo que eu estou vendo do que aquilo que o Senhor me disse. Me tire desse lugar, não me deixe, Senhor Jesus, entrar nessa caverna, não me deixe, Senhor Jesus, entrar em um lugar a qual o
Senhor não quer que eu entre. Senhor Jesus, não nos faça, Senhor Jesus, de maneira nenhuma nos conformar com a realidade que vivemos, mas que as nossas expectativas possam estar fora dessa realidade, mas que as nossas expectativas possam estar no Senhor, somente no Senhor. Que o nosso coração confie que estamos seguros, Senhor, em Ti, que estamos seguros em Seus braços, que estamos seguros e guardados, Pai, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Mesmo, Senhor Jesus, que muitas vezes, Senhor, aconteçam coisas na nossa vida que não estavam nos nossos planos, mesmo, Senhor, que aconteçam coisas na nossa vida, Senhor, que não queremos, que não desejamos, que nós possamos confiar, Senhor, de todo o nosso coração, que o Senhor está fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque a nossa realidade não é a realidade da terra, mas a nossa realidade é a realidade dos céus, Pai, porque somos cidadãos do céu, estamos, Senhor Jesus, na terra somente de passagem. Então, Senhor, que os nossos olhos possam se manter no Senhor. Volte os nossos olhos para o Senhor, Pai. Volte os nossos olhos para o Senhor, porque é somente no Senhor que precisamos confiar de todo o nosso coração. Sim, Senhor, nós confiamos no Senhor Jesus. Que você possa ministrar, que você possa cantar essa canção, confiando de todo o seu coração. Confiando, porque é Ele que está falando com você. Não são homens, mas é o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu confio minha vida em Suas mãos e entrego. E Ele concederá o desejo do meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu confio minha vida em Suas mãos e entrego. E Ele concederá o desejo do meu coração. Ele é o meu pastor e Senhor, e nada me faltar. Que as minhas águas tranquilas refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale, na sombra da morte, não temerei, não temerei. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos e unges minha cabeça com óleo, transbordarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos e unges minha cabeça com óleo, transbordarei e habitarei eternamente na casa de Deus. Aleluia. Suas mãos levantadas. Repita comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és o meu pastor, Tu és o meu Senhor, e eu creio que eu estou seguro
que eu estou protegido pelo Senhor. Senhor Jesus, cada um dos meus sonhos, das minhas expectativas, estão no Senhor, e eu creio que serão alcançadas e realizadas, porque o Senhor tudo pode. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus! Amém? Que as suas expectativas estejam em Deus e não naquilo que está em sua volta. Amém? Porque Ele é poderoso para cumprir, para fazer, querido, aquilo que nós estamos buscando nele. Amém? Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado. Hoje temos mais um culto às 19 horas, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, querido, em nome de Jesus.